Para quem já fez o nível superior, para quem já cursou estrutura de dados, mesmo aqui com a gente ou fora, viu que a gente trabalha um pouco com vetores, com matrizes, depois listas simplesmente cadeadas, duplamente cadeadas, com header, aí vai com árvores, né? Mas geralmente a gente nem consegue chegar muito em grafos. Mas o que acontece? Porque a dificuldade de quem faz ciência da computação, faculdade, quando chega nisso daqui, dá uma tremida, tá? Toca o pavor em muita gente. Eu mesmo fiquei apavorado durante anos com isso daqui. É que quando a gente mexe com listas, pilha, fila, a gente cria a estrutura do nó, faz as ligações, faz os caminhamentos. E quando a gente chega em grafo, a gente quer representar essas bolinhas, quer criar o vértice, quer criar a aresta, já a gente vai ver sobre isso. E não é assim que a gente representa. Então, você pode aí, por força bruta, tentativa e erro, força do ódio, você resolver esse tipo de questão tranquilamente, não tão tranquilamente, né? Mas resolve, a gente tem aí o Polar, o Eduardo, que resolveram, mas fica naquela questão. Eu resolvo, mas o meu código ele fica um código sujo, que eu entendo bem na hora que eu estou criando, só que depois que eu durmo, eu acordo e volto a olhar para aquilo, parece que foi outra pessoa que criou, né? E nós temos técnicas de resolução de problemas, né? Técnicas de algoritmos para resolver esse tipo de coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos explanar só um pouquinho isso daqui, daí eu vou mostrar as técnicas lá no Excel, daí desenhando, tá? O meu objetivo maior para os alunos do médio é fazer com que entendam como que a gente representa isso daqui na programação, tá ok? Aí eu vou mostrar uma paginazinha aqui, onde a gente pode brincar e entender melhor esse tipo de coisa. E aí, se a gente ainda tiver força, vamos dar uma programada nisso lá no Python. Ok? Então, qual é a ideia aqui? É que nós temos os salões. Aqui nós temos o salão 1, 2, 3, o 4 e o 5. E nós temos túneis, né? A brincadeirinha aqui, que é o senhor toupeira, né? Aquele bichinho que cava túneis e tal. A brincadeirinha com eles, que ele tem vários salões, e esses salões, em alguns deles, né, existem túneis entre eles, e ele quer ver se é possível a gente fazer passeios por esses túneis. Visitar, passar por um salão e passar por outro. Aí ele dá exemplos aqui, né, o exemplo de um passeio que é possível fazer um passeio pelos salões 5, 3, 4, 3 e 2. Por que é possível? Eu saindo do 5, eu consigo chegar no 3. Do 3, eu vou para o 4, né? Do 4, eu volto para o 3. E do 3, eu vou para o 2. Então, eu consigo fazer esse passeio. Onde é que eu estou aqui? Estou perdido aqui onde está a minha... Ah, está aqui. Deixa eu... Discussão ativada, permitir todos. Ok. Beleza? Então a ideia é isso. Ele dá umas entradas aqui e o seu algoritmo deve dizer se é possível fazer esse passeio ou não. Aí tem o estilo da entrada, né? A gente nem vai dar muita ideia para isso aqui agora ou não. E aí ele tem uns exemplos. Aqui seriam cinco salões com 6 túneis, que é esse exemplo daqui, ó, né? 5 salões. Então, nós temos o 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, 6 túneis. São 6 ligações. Um túnel indo do 2 para o 3.
que está aqui, outro que vai do 3 para o 4, outro que vai do 4 para o 2, aí do 3 para o 5, do 1 para o 5 e do 1 para o 2. Então, ele representou aquela figura sendo essas entradas, né, fazendo a ligação. Aí ele diz que vai dar 2 passeios e passa aqui as coordenadas. Está até meio bugadinho isso daqui, ok? Como que a gente cria a estrutura para representar isso? Eu vou aumentar aqui, que eu vou copiar essa imagenzinha e vou trazer ela aqui para o nosso Excel. Estão visualizando de boa aí, né? Ok. Como que a gente trata isso na informática? Como que eu crio uma estrutura? Como que eu represento cada bolinha dessa e cada ligação? Nós temos 3 técnicas básicas, tá? Eu vou anotar aqui. Matriz de adjacência, para vocês anotarem também para pesquisar depois. Matriz de adjacências. Lista de adjacências. E a outra matriz de incidências. Tranquilo? Fica aí para vocês pegarem uns vídeos depois no YouTube, o ChatGPT, e dar uma estudada nos conceitos, tá? A forma de representar gráfico. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai tratar aqui, vamos apresentar por enquanto, uma matriz de incidências. Como que a gente faz isso? Como o nome diz, né? Uma matriz. Aqui ele vai do 1 ao 5, mas quando a gente for representar lá no Python, nós vamos começar com 0, né? Então, eu vou colocar o 0 aqui primeiro. Primeiramente, a gente pega cada vértice, tá? Cada vértice a gente coloca como sendo aqui uma linha. 2, 3, 4, 5. Ok? Colocamos todos eles como sendo aqui uma linha, né? Da matriz. E faço a mesma coisa por outro lado. Tranquilo? E aí, o que nós vamos fazer? Agora que eu tenho uma matriz, né, quadrada de ordem N, no nosso caso aqui, 6, o que é legal isso aqui? É que matriz, todos vocês que estão aí, seja do ensino médio, primeiro e segundo, ou seja graduado, sabem o que é uma matriz. E chegando mais um, alguém quer participar? Permitido. Estão por aí ainda, né? Não vejo ninguém. Sou visto. Ok? Então, nós temos a matriz. Estamos aqui. Vamos aí, né? Eu vou até colocar ela assim, o quadradinho aqui. Tá? Aqui é a matriz. Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou falar aqui, vou inicializar ela, dizendo que, cara, ninguém está ligado com ninguém. Tá? Então, esse cara aqui, ele representa agora o nosso mini-mundo. Qual mini-mundo? O dos salões. Eu representei os salões. O 0 eu acrescentei, né, por causa do nosso Python lá, que começa em 0. Aí nós temos o salão 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 aqui nas linhas e lá nas colunas também. E agora, como que a gente vai representar as ligações? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o salão 1. Quais são os salões adjacentes a ele? Com quem que ele se conecta? Ele se conecta com 2, né?
Então, aqui na minha matriz, eu vou vir aqui, ó, no 1, e ele se conecta com o 2, certo? Eu vou colocar ali o número 1. Como isso aqui ele é um grafo não direcionado, significa que o 2 também se liga com 1. Por exemplo, se eu estou no 1 e quero ir para frente, eu vou para o 2. Se eu estou no 2 e quero voltar, eu me ligo com 1. Então, a gente viria aqui no 2 e ele se liga com o 1. Ficaria assim. Ok? Tranquilo? Então, o salão 1 se liga com o salão 2. Existe um túnel entre eles. A mesma coisa agora do 1 para o 5, iria para onde? 0, 1 até o 5. Eu vou colocar ali no 5 mesmo, tá? E a mesma coisa do 5 para o 1. Então, 5, 0, 1. Tranquilo? Suave, né? E aí a gente faz isso para todos. Já fiz o 1. Agora eu vou para quem? Vou para o próximo. Vou para o 2. Como eu já liguei ele com 1, não preciso voltar, né? O 2 ele se liga com quem? Com 3. Então vamos lá. O 2 se liga com o 3. Beleza? Eu vou fazer na sequência agora. O 2 se liga com o 4. Aí vou para o 3. O 3 ele se liga com o 2. Se liga com o 4. Tem um túnel com o 4. E também tem um com o 5. Vamos para o 4. Ele tem ligação com o 2. E tem ligação com o 3. Pessoal, se eu errar aí, me chame na hora, me corrija, tá? Porque na hora de fazer isso aqui mesmo, visualmente, dá uma bugada. Então, o 5 também, ele se liga com o 1, aqui, e se liga com o 3. Beleza? Vou negritar esses carinhas. Na verdade... tá bom. Vou deixar assim mesmo. Tranquilinho? Então, quando eu olhar agora os meus túneis, está dizendo aqui, ó, por exemplo, que existe um túnel entre o 1 e o 2. Né? Eu olho aqui na linha e coluna, simplesmente agora, por que fica fácil? Porque eu passo o índice da matriz, né? E eu vejo que tem a ligação lá. Diz que é 1, se é 1, tem a ligação, tem o túnel. Então, entre 1 e 2, tem o túnel. Aí eu quero saber, existe o túnel entre o 4 e o 3? O 4 e o 5? Eu vou aqui no 4 e vou lá no 5. Tem túnel? Não, está zerado. Tranquilo? Isso é uma matriz de adjacência. Assim que a gente representa um gráfico, uma das formas, né? A outra forma é uma lista de adjacências. Como que funciona? Vou pegar aqui, ó, essa mesma coisinha aqui, vou pegar para cá. Só que agora eu vou dar um tom de lista aqui, tá? Vou pegar uma setinha, vou jogar aqui. Ó, esperto. Ok? Então, tem uma lista que são os meus salões. A lista que são os meus salões. E agora eu vou dizer, por exemplo, o 0, ele nem existe lá, né? Eu poderia até tirar ele daqui. Mas o meu salão 1, ele se liga com quem? Alguém poderia dizer aí? 2 e 5.
O 1 se liga com o 2 e se liga com o 5. Então, eu coloco ele aqui na minha lista. Eu vou para o 2. O 2 se conecta com quem? Com 1, com 3 e com 4. De acordo? 1, 3 e 4. Certo? Certo. O 3 com 2, com 4 e com 5. Com 2, com 4 e com 5. Então, isso aqui é outra forma da gente representar. O 4 com 2 e com 3. Com 2, com 3. E o 5 com 1 e com 3. Com 1, com 3. Ok? O ideal aqui era ter cada um no quadradinho, com a setinha apontando, porque seria uma lista de listas, né? Imagina que você tem um vetor aqui e cada índice desse vetor, ele aponta para um outro vetor. Então, é uma lista de listas. Tá? É a lista duplamente cadeada? Não, é uma lista simples. É uma lista simples, porque nesse caso aqui, ele só aponta para frente, né? E qual o nosso objetivo e por que nós temos o 2? A matriz de incidência eu não vou nem desenhar, porque é um caso já à parte. É quando a gente tem as arestas nomeadas, e aí a gente trabalha que a aresta incide sobre os vértices. Ok? Já é um pouquinho diferente. Mas aqui, ó, se vocês observarem, e depois eu vou mostrar lá na página, com desenho melhor, questão de espaço. Aqui eu tenho 6, né? 6 por 6. Como esse grafo aqui, ele tem bastante conexões entre os vértices, então fica até tranquilo. Mas se você observar, eu tenho uma matriz de bits, e a maioria dos bits aqui, eles são desligados. Então, eu tenho um monte de espaço que a gente alocou, mas ele não está nos servindo. E se você olhar para cá, na lista de adjacências, ele fica mais suave, né? Mais tranquilo. Menor, né? Menos espaço. 5 ali tá 1 e 2. O 5 está 1 e 2? Ah, é 1 e 3. Muito bom. Isso vai dar trabalho. Bom, beleza. Aqui também. Ok? Então, aqui a gente tem os termos, os conceitos chamados de matriz densa e matriz esparsa. O que é uma matriz densa? É onde os meus vértices eles estão muito ligados. Tem ligação entre eles, vários deles, né? O 4 estaria ligado aqui com praticamente todo mundo, o 5 com todo mundo. Então, eu aproveitaria melhor o meu espaço. Em situações aqui, onde a gente tem ele um grafo esparso, né? Tenho muitos vértices, mas poucas ligações entre eles, tá? Então, eu economizo espaço. E também tem algumas situações diferentes, né? Para cada caso, é melhor você utilizar um ou utilizar outro. Por exemplo, vamos mudar isso aqui para amigos, né? O Otacílio, o Bruno, o Macalister, o Iago, tá? São as pessoas e tendo a ligação significa que eles são amigos, né? Imagina lá o exemplo que o povo sempre usa, né? O Facebook, um grande grafo, né? Imagina se o Facebook for usar uma matriz aqui para representar a ligação entre os amigos, para dizer quem é amigo de quem. Então, quando eu tenho assim, o Iago é amigo de todo mundo na escola, então eu vou ter uma lista gigante aqui para o Iago. Aí vai lá um revoltadinho aí, o cara tem poucos amigos, então eu ocupo espaço para ele.
né? E aqui, quando eu quiser saber, por exemplo, quem são os amigos do 1, todos os amigos do 1, eu preciso percorrer a linha aqui, né? Agora, quando eu quero saber o 2 e o 1 são amigos, eu consigo ir direto no índice da matriz. Já diferente aqui, se eu quiser saber quem são os amigos do 2, basta eu vir aqui nesse índice do 2, né, no vetor, na lista, e eu pego todos os amigos dele. Ok? Tranquilo? Agora aqui, ó, para a gente visualizar isso melhor, tem esse site aqui, visualgo.net. Eu vou colar aqui no chat para vocês, para dar uma olhada, tá? Pô, humilhou meu coração. Eu não estou vendo os comentários aí não, tá, galera? Eu estou tentando não deixar isso aqui grande demais. E o meu objetivo é tentar deixar mais fácil do que aquilo que parece para vocês agora. Tá? De olhar para uma situação dessa aqui e ficar se matando para achar o caminho para fazer, sendo que existe a técnica que você faz rapidinho. Só que para eu mostrar, né, eu preciso mostrar isso aqui. Como é que funciona? O que é uma matriz de adjacência? Como eu represento os vértices e como eu represento as ligações entre os vértices, as arestas, e a lista de adjacência, que é uma outra forma, e o porquê uma e porquê a outra. Se você pensar aqui, ó, imagine que você vai representar as ligações das cidades brasileiras. Ia ser uma matriz enorme, gigante, né? E ela seria uma matriz muito esparsa, poucas ligações, né? Agora, aqui nesse site, a gente pode dar uma olhadinha melhor. Aqui nós temos todas as estruturas praticamente, tá? Você pode brincar aí, aprender. Vamos aqui, ó, estrutura grafos. Então, aqui, a gente já começa a ver aquela situação. Então, eu vou tentar representar aquele grafo aqui, ó. Então, eu vou deixar o zerinho aqui do lado, ok? Ele não se liga, simplesmente porque aqui ele começa com zero, tá? Eu não consigo jogar o 1 ali. Então, agora, eu vou jogar o 1 aqui, o 2 ali, o 3 para cá, o 4 ali e o 5 para cá. Ok? Então, o 1 se liga com o 2 e com o 5, então puxo para lá. 1 com 2 e com o 5. O 2 com o 3 e com o 4, né? Com o 3 com o 4. O 4 agora com o 3 e o 3 com o 5. Tá mais ou menos, né? O zerinho ficou ali só para... Então, agora, ó, ele criou exatamente para a gente uma matriz de adjacências. Tá? A gente pode até conferir se está parecida com a nossa aqui. E ele também criou uma lista de adjacências. Ok, vou até... Ficou esquisito, né? Vou pegar um por um aqui. Aqui. Matriz ali. E a lista aqui. Então, vamos ver aqui. Se a gente colorir, né, de verdinho fundo aqui, acho que fica melhorzinho. Ó, eu inverti, mas aparentemente tá igual, né?
matriz de adjacência, a lista de adjacência, 1, o 2 e o 5, o 2 com 1, o 3 e o 4, o 3 com 2, o 4 e o 5, 2 e 3 e 1 e 3. Ok? Então, aqui, agora, a gente pode ver, por exemplo, alguns... Aqui é bacana, ó, que você consegue ver, por exemplo, aqui, esse grafo, ó, ele tem vários vértices, mas ele tem pouca ligação entre os vértices, né? Então, você vê que tem um monte de espaço ali que não é utilizado. Eu vou limpar isso aqui e vou fazer assim, ó. Vou colocar um cabo ali no meio e vou fazer isso, para vocês verem a diferença entre matriz de adjacência e lista. Just call for... Yeah, I already called her. Esse aqui, But I enjoyed that. com base no que a gente falou, vocês considerariam ele como esparso ou denso? Ficando assim. Quem se arrisca? Esparso? Esparso? Bastante vértice, e os vértices não estão ligados entre eles bastante, né? Então, quando a gente coloca aqui, ó, olha o que acontece com a nossa matriz de adjacência. Eu tenho todo esse espaço aqui onde está com zero sendo usado para nada, né? E já a nossa lista aqui, ela fica bacaninha. Ok? Tranquilinho? Compreender essa questão de como a gente representa o desenho na estrutura, na informática? Suave na nave? Tem um comentário maldoso aqui, não, né? Beleza. Então, agora é o seguinte, vamos nos arriscar na programação aqui? Partiu, vambora. Partiu, vamos embora. Bom, como programar você pode fazer de várias, cada um do seu jeito, né? Não tem certo, não tem errado, deu o resultado, está de boa. Mas aqui, nesse caso, fazendo uso de classes, o código fica mais legível. E como todos vocês, de alguma maneira, brincaram um pouquinho com classe lá no Python, vamos fazer utilizando classe. Então, a primeira coisa, vamos tentar representar isso aqui. Vamos criar a nossa matriz. Então, eu vou criar aqui uma classe, vou chamar de matriz adjacência. Opa! Matriz de adjacência. Quando a gente for criar o grafo, de início, a gente vai passar... Não se assuste com isso aqui por agora, tá? Fique suave, eu vou deixar o mais fácil possível. Eu vou passar para cá, quando for criar o grafo, o que nós vamos passar? Vamos passar o número de vértices, ok? Nesse caso aqui, vou chamar de salões, que são as nossas bolinhas ali. Aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte, a própria classe, né, self.salões, vai receber o que está chegando lá. E aí, a gente já cria a nossa matriz. Vamos primeiro fazer a matriz da forma simples, usando o laço, depois a gente faz com compreensão de lista, só para que todos possam entender, né? Como que a gente cria uma matriz? Simplesmente. Criamos a bichinha ali, matriz. Aí,
podemos fazer o primeiro laço, né? For linha, in range, o quê? Self.salões, ok? Aí eu posso criar a minha linha aqui, que vai ser uma lista. E eu faço para a coluna, né? For C in range, a mesma coisa lá de cima. Self.salões. E aí o que fazemos aqui? Linha.append recebe 0. Saindo desse laço, matriz.append linha. Tá certo, né? Como saber se tá certo? Vamos fazer uma funçãozinha. Def mostra a matriz self. Ela não recebe nada. E aí nós fazemos algo como for. Pessoal, eu estou fazendo de cabeça aqui, tá? Então, e eu não quero ficar olhando cola, porque se der erro, eu quero a ajuda de vocês para aprender também. Senão, eu teria simplesmente gravado uma videoaula, editado, deixado perfeita e mandado para vocês. Tá bom? É isso aí, galera. Bora ajudar ele aí. Tô acreditando em vocês, hein? É na mão Assim, grande a aula mesmo. hoje vai ser fácil. A gente começa com programação orientada a objetos só. Não, mas aqui não vai ter esses conceitos não, tá? Você vai ver, Polar, que fica mais simples. O seu código, você consegue olhar cada partezinha dele assim e falar, pô, ficou organizado, tá? Já vai dar uma melhorada aí também, eu vou fazer de forma diferente. Mas aqui, como que eu mostro a matriz? Eu for linha em aí self.matriz, né? Aqui, ó, eu preciso colocar aqui dentro, né? Já foi um erro, ó. Porque esse camarada pertence à minha classe, né? Ponto matriz. Aí eu posso imprimir a linha, né? Ok, vou criar uma célula aqui embaixo. Aí como que a gente instancia aquilo lá, né? Vou criar um objeto. Grafo recebe matriz adjacência e vou passar para ela aqui o número de salões que eu quero. Então, para representar isso aqui, como a gente vai começar com 0, eu vou tentar passar aqui, acho que 6. Executo lá para gerar o objeto, só que quando eu clico aqui, beleza, não acontece nada. Agora eu vou chamar o método ali para mostrar. Então, grafo ponto mostra matriz. Aí agora, se deu certo, vai aparecer a matrizinha aqui, né? Ó, olha lá. Ok? Então, você pode ver que é a mesma coisa que a gente fez aqui no Excel. Lógico que a gente só visualiza aqui o interior, né? E ficou isso com 6, aqui também com 6, só a parte interior. Ok? Só que o detalhe aqui, que vocês que estão treinando para a competição, é tentar fazer esse código aqui menor, tá? Deixar ele mais simpático, menos linha, para você não gastar tempo digitando, né? Então, como que a gente transformaria isso daqui de forma de compreensão de listas? Para tentarmos colocar isso aqui numa linha só, rapidinho, interpretou, viu que é grafo, viu, vai fazer uma matriz de adjacência, como que você faz aqui. Vamos lá. Vezes self.salões, né?
Se eu fizer simplesmente isso daqui e mandar rodar, que resultado que ele vai me dar? Ó, uma linha, certo? Então, a gente pode multiplicar isso aqui por for, vamos chamar aqui de coluna em range, mesma coisa, né? Self.salões. Bora ver se deu certo, que eu costumo errar esse negócio aí. Aí, de boa. Então, para quem está treinando programação competitiva, entender esses macetezinhos aqui dá uma agilizada boa, tá? Porque quando esse código faz sentido na sua mente, você consegue, em uma linha, transformar 4, 5 linhas e ter esse resultado aqui que você quer, tranquilo, você ganha tempo demais. Tá? Então, temos a nossa matriz de adjacências. Vou até... Adjacências, vou colocar no plural. Conferindo. Vendo se tem alguém que ainda está aqui. Ok, qual o próximo passo? O próximo passo é a gente adicionar os túneis, né? Fazer esses unzinhos aparecerem ali. Então, vamos criar um método aqui, vamos chamá-lo de def, eu vou até aqui para cima, porque o nossa matriz é só de brinde ali. Def adiciona túnel, preciso do self, né? E como que a gente adiciona um túnel? Qual é a lógica? O túnel, ele liga uma origem a um destino, ok? Então, eu vou chamar aqui, vou colocar 2 parâmetros aqui, origem, destino. Vou comentar aqui, ó, adiciona uma aresta. Adiciona aresta. Como que se dá isso agora? A gente simplesmente pega self.matriz, onde a origem e o destino faz ele receber 1. Ok? Vamos testar isso aqui com grafo.adiciona túnel. Vou adicionar o túnel ali entre 1 e 2, né? Então, a origem vai ser 1 e o destino vai ser 2. E vou colocar isso aqui para baixo, que a gente já sabe que ele funcionou. Então, rodei lá, rodei aqui. Tá ali, ó. Apareceu umzinho ali. E, né? 2, 1. Ok. Linha 1 e 2, coluna 2. Aí nós temos esse aqui e esse aqui. O que foi que a gente falou aqui entre esses caras? Como ele é não direcionado, ou seja, ele não aponta a direção, eu só saio de 1 e chego em 2, mas não saio de 2 e chego em 1, né? Ele não coloca essa restrição. Se eu estou em 1, eu posso ir para o 2, se eu estou em 2, eu posso ir para o 1. Então, ele também tem a ligação do caminho de volta. Aqui, isso aqui, vocês sabem que vocês não podem fazer, né? Falo sempre. Então, faça a ligação da origem para o destino e do destino para a origem. Funcionou? Funcionou. Agora está lá, ó, os 2 ali. Vamos conferir? Porque se não der certo agora, né? Depois, se tiver mais código, fica terrível. Então, do 0, 1 até 0, 1, 2.
e do 2 até 1, né? 0, 1, 2, 0, 1. Ok. Sucesso até o momento. Tranquilo? Agora seria repetir, né? Repetir, fazer repetição disso daqui. Nós até podemos, para ver mais alguns, que ele coloca ali, né? Do 2 e 3, 3 e 4. Vamos fazer essa primeira inteira? 2 e 3, 3 e 4, vamos lá. Vou trazer para cá. Ok. Então, vamos lá. 2 até o 3. 3 até o 4. O 4, o 2. Do 3 para o 5. Do 1 para o 5, né? E do 1 para o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, vamos lá, rodando aqui. Tá lá os nosso carinha. A gente pode até dar uma conferida aqui, mas eu acho que tá ok. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente criou o nosso ambiente, criamos um método, né, uma função para adicionar os túneis e estamos mostrando, né? Então, essa parte aqui a gente já pode utilizar para qualquer situação que aparecer aqui. Qual é a próxima coisa que a gente precisa ver, primeiramente, para ir clareando mais as ideias? É verificar se existe ligação entre dois salões. Ok? Então, que agora também, acho que vocês já estão percebendo que é uma coisa simples de se fazer. Fazemos um método, vou chamar de existe túnel, né? Para seguir a nomenclatura. Self, e aí origem e destino. Vamos fazer do jeito com mais código por enquanto, depois a gente dá uma mudadinha. Como que nós verificamos isso? Se aí, para economizar tempo, se self matriz origem e destino igual a 1, certo? Eu vou retornar true, existe. Else, return false, não existe. Concordo? Concordo, claro que concordo. Só que o professor esquece que tem que ter os 2 pontos ali. E agora, como que a gente verifica isso? Vou jogar aqui. Grafo. Existe túnel. Vamos colocar um que não existe túnel entre eles. Vamos olhar para a imagem. Entre o 2 e o 5. 2 e 5 aqui não tem, né? Nem 2 e 5, nem 5 e 2. 2 e 5. Isso aqui ele deve retornar falso para a gente, né? Estão comigo? Estão acompanhando o raciocínio ainda? Tamo aqui. Deve me retornar falso. Então, olha lá. Retornou falso. Não existe ligação.
Agora, vamos pegar um que existe entre 1 e 5. Tá dizendo, a gente adicionou um túnel entre 1 e 5. Então, colocar entre 1 e 5 ali, true, existe. Ok? Agora, uma melhoria aqui de código. Como que a gente poderia melhorar isso daqui? Ó? Alguma ideia? Return a condição, né? Returne a condição, né? Porque se eu estou testando um if, e isso aqui me retorna true ou falso, verdadeiro ou falso, e eu simplesmente estou escrevendo isso aqui no retorno, né? Eu posso fazer direto. Posso destruir isso daqui, destruir aquilo ali, faço o return direto, só que agora fica assim, ó. Returne o resultado da avaliação, que ele vai me retornar o quê? Verdadeiro ou falso. Então, para a gente saber se é verdade, vamos rodar aqui, ele tem que continuar retornando true para nós, né? Olha lá. Certinho? Ok. Então, qual o próximo passo que a gente tem que ver agora? Depois, tá? Eu não tinha a intenção de fazer essas entradas e tudo mais, mas de repente a gente pode fazer. Mas a ideia agora está na minha cabeça, uma coisa que ferra muito a gente, ferra muitos alunos, são as entradas, cara. Como que a gente pega essas entradas? Porque, como não é avaliado por humano, né? Ele está pedindo aqui 2 números lado a lado, ele vai jogar esse 5, ele vai jogar aqui em S, ó. Esse 6, ele vai jogar em T. Depois ele faz um laço 6 vezes aqui, né? 6 vezes, pegando de 2 em 2. Então, isso aqui o pessoal costuma... o cara sabe resolver a questão, entendeu a lógica da questão, mas quando ele vai fazer os inputs da vida, ele trava, porque não foi treinado nessa arte de pegar essas entradas desse jeito. Por exemplo, aqui ele tem todos esses números, ó. Como que a gente faz essa leitura, né, da pessoa digitar aqui 7 números e ele capturar tudo isso separado ali e poder passar? Ok? Então, vamos fazer essa leitura do... Vamos primeiro verificar se dá para fazer um passeio, e aí nós vamos fazer a leitura desses carinhas daquele jeitinho ali. Primeiro, vamos pegar um passeio possível aqui. Um passeio nós. Bom, posso ir do 2 para o 3, né? 2,3. Estando no 3, eu posso ir para o 4, concorda? 2 para o 3. Do 3 posso ir para o 4. Do 4, posso voltar para o 3 e posso ir para o 2. Estando no 2, posso voltar para o 1. Do 1, posso ir para o 5. Ok? Então, concordo comigo que esse aqui é um passeio possível? Ele consegue ir de salão em salão passando por esses túneis? Consegue, né? Se eu não der uma viajada na maionese aqui, consegue. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. O passeio, ele é por pares, ó. Por pares. Pego 2. Depois, quando vocês estiverem olhando o PDF aqui, você vai ver que o passeio ele tem que pegar, por exemplo, aqui, ó, nesse daqui. 5, 3, a gente até pode
copiar isso aqui, se der erro lá, né? Mas vamos confiar. Ele está dizendo que esse passeio aqui é possível. Ó. Ele está no 5, ele vai para o 3. Depois eu tenho que pegar esse par aqui. Estou no 3, vou para o 4. Depois eu tenho que encontrar outro par. Estou no 4, volto para o 3. E aí, estou no 3, vou para o 2. Então, é um passeio possível. Aí ele mostra que esse passeio aqui de 2, 3, 5 e 4 não é possível. Então, vamos pegar os pares. Estou no 2, vou para o 3. Estou no 3, vou para o 5. Até agora é de boa. Estou no 5, vou para o 4. Então, do 5 para o 4, não existe um túnel direto. Eu teria que voltar para o 3 primeiro para depois ir para lá. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar esses pares. Isso aqui costuma dar uma quebrada no povo. Então, como que nós faríamos isso daqui? For i range len passeio. Len passeio. Eu vou já ver aqui na minha cabeça aqui, vai dar um errinho, mas vamos deixar por enquanto. Eu vou pegar aqui a variável origem e destino e vou simplesmente passar para a primeira aqui o passeio na posição i e para a outra passeio na posição i mais 1, certo? E aí eu vou printar esses negócios aqui só para a gente ver. Rodar aqui, me deu um erro, né? Índice fora da faixa. O que acontece aqui? É que, veja, ele conseguiu montar o 2 e o 3, que está aqui, depois o 3 e o 4 aqui, depois o 4 e o 2, que está ali, depois o 2 e o 1, que está aqui, o 1 e o 5, que está aqui, e aí ele tentou montar um com o 5 e mais alguém. E aí não dá certo, né? Então eu tenho que falar para ele aqui até o tamanho menos 1. Aí ele deve conseguir montar os pares, ó. 2, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 5. Certo? E agora, a gente tem que pegar esse código aqui e jogar lá para dentro da nossa classe, né? Vamos devagar aqui. Def é possível passear? É possível passear? Selfie. E aí eu vou passar para ele quem aqui? A lista de túneis, né? Lista túneis. Certo? E agora a gente vai pegar esse código, esse camarada aqui, vou tirar ele dali e vamos transformar ele para cá. Opa. Esse print eu não preciso. Ok, agora aqui, quem é o meu passeio aqui? É a lista túneis, né? Lista túneis. Para ficar independente, né? Lista túneis. A gente poderia fazer direto, tá? Eu estou colocando aqui origem e destino, só para você ver que saio de um canto e vou para o outro, e a gente está jogando as variáveis ali dentro.
Bom, eu sei que o passeio pela lista aqui, o caminhar pela lista de túneis, está ok. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? É verificar se nesse par que foi montado aqui é possível, se tem ligação, né? Então, agora aqui é que a gente vai ter que dar uma... Bom, vamos fazer assim. Se matriz de origem e destino for igual a zero, se for igual a zero, eu vou dar um return false. Ok? Acompanha comigo. Estou percorrendo... O pai está trabalhando, tá? Tá bom. Depois a gente liga. Eu estou percorrendo a lista, estou pegando os pares, origem e destino, e estou verificando se nessa origem, nesse destino, não existe ligação. Se não existir, em algum dos pares, eu já falo, cara, não é possível passear. Concorda comigo? Retorno falso, já acaba o laço, ele já sai daqui e já fala lá pro camarada, ó, não tem como fazer o passeio. Tranquilo? Eu compreendo que esse código aqui, para alguns, ele fica meio estranho. Mas é compreender. Percorro a lista de túneis, estou gerando o par, origem e destino, estou verificando a forma que eu resolvi fazer, tá? Estou verificando se não tem túnel entre esses dois salões. Aqui, na verdade, seria lista de salões, né? Mas vamos deixar assim. O par que forma o túnel. Se não tiver, se for zero, eu retorno falso para lá. Mas e aí, peço o seguinte: se ele percorreu toda a lista e não retornou falso, é porque eu consigo fazer o passeio, não é? Concorda? Se ele andou do 2 para o 3, tem ligação. Do 3 para o 4, tem ligação. Do 4 para o 2, tem ligação. Do 2 para o 1, tem um túnel. Do 1 para o 5, tem um túnel. Então, ele percorreu tudo isso aqui e todos eles têm um túnel. Não retornou falso, eu simplesmente posso vir aqui depois que acabou. Return true. Beleza? Suave na nave? Beleza. Iagão, mapa e split é só sucesso. Isso aí, Iago. Mas antes de conhecer esses carinhas aí, a gente fica doido da cabeça, né? Então agora é o seguinte, rapaz, bora ver. Grafo ponto, é possível passear? E vou passar a nossa lista ali chamada passeio. Bom, filho, mostrei. Passeio. Eu não sei se ele vai imprimir o novo true aqui, mas esse true aqui é dali. Então, acho que eu vou ter que pôr um print aqui. Print. Bora ver. Não mudou, né? É possível passeio. É possível passear. Adiciona, mostra a matriz, existe túnel, retorna verdadeiro, não está retornando aqui, né? Deixa eu tirar aqui.
Rapaz, será que é esse aqui? Bora lá, vamos mudar a mensagem aqui. É possível passear e ver else. Não é possível. Aquele true era desse cara aqui mesmo. Então agora, como eu coloquei a mensagenzinha aqui, então agora eu sei que é desse if. Então o código aqui do passeio funciona. Tranquilo? Compreenderam isso daqui, esse estilo de código? Faço todo o percurso buscando a falha. Buscando a falha. Se não teve falha, então eu retorno dizendo que tá ok. Ok, povo? Bora testar. Vamos adicionar Eu parei aqui, a gente parou no 5, né? Então a gente está ali. Vamos adicionar um 4 aqui. Se eu parei no túnel 5, passeio, eu quero ir para o 4, ele deve falhar, né? Olha lá, não é possível. Tranquilo? Concordam que, tirando as brincadeirinhas aqui de pegar esses dados de map, de int e tudo mais, o código está ok? Essas linhas de código aqui praticamente resolvem a questão? Resolve. Criar um ambiente, adicionar os túneis, verificar se existe túnel. Na verdade, essa daqui foi mais por didática do que qualquer outra coisa. Ela não é usada, né? A gente até poderia utilizar ela aqui dentro, mas aí iria trazer um pouquinho mais de carga estranha no processo, tá? Mas funciona. O detalhe agora aqui é você pegar, ao invés, né, de ficar fazendo o que a gente fez aqui, porque ele faz vários testes, né? Testa esse e a quantidade, né? Então, você teria que criar uma lista para passar esses caras aqui, depois esse outro aqui, e depois o terceiro. Depois vai ver. Outro, pô. Depois você compara com o meu código só para ver a diferença de como você me humilhou. Não tem essa não, o Polar. Não existe isso, cara. É exatamente por causa disso daí que eu resolvi mostrar, entendeu? Porque pensa assim, cara, você é um menino que está no 6 meses que você começou a estudar programação, no primeiro ano do ensino médio. E você resolveu, cara. Você, o Eduardo, vocês foram lá e não descansaram enquanto não colocaram o negócio para rodar. Ok? Agora, o que você deve pensar é o seguinte: quanto que você sofreu para achar o caminho desse negócio? Só que quando você olha para isso daqui, ó, quando você olha para isso daqui, você vê que a coisa é simples, né? Você tem uma matriz, N por N, você adiciona a ligação entre elas, que pode ser qualquer relação, pode ser uma relação de amigos, pode ser uma relação de cidades, pode ser qualquer coisa. Tem essa outra forma aqui, tá? E é fazer isso. E aí, caminhar, né? E ir verificando se existe. Tem ligação? Não, então já era. E aí tu olha assim, uma função para preparar o ambiente, a outra para adicionar as arestas, né? A outra para verificar se existe, que nem foi necessário, e a que faz o passeio. Então, o que eu quero?
mais do que o código, porque o código, com certeza, vocês vão fazer os de vocês diferente. O meu objetivo maior era esse daqui, ó. Era mostrar isso daqui e mostrar o site aqui para vocês brincarem também, entender que é desse jeito, esse povo aqui é fera, uso muito esse site para estudar. Tá? Você compreender que existe essa técnica. Cara, você viu um grafo simples desse aqui, cria logo a matriz de adjacência e faz o negócio. Porque cara, é assim, poderia apostar que na terça-feira, quando vocês forem fazer a prova da segunda fase da UBI, vai cair questão assim. Hoje teve a prova da segunda fase do pessoal do terceiro ano, do nono ano. E quer ver aqui, ó a prova. Prova do nono ano, tá? Não é programação, é visual, né? Mas olha a primeira questão dos carinhas do nono ano. Grafo. Um grafo ainda com as arestas que tem peso nas arestas, né? Ele explica o que é um grafo, fala dos vértices, das arestas, aí ele traz uma questão aqui, falando que da cidade A para a cidade B existe uma ponte, que essa ponte suporta no máximo 20 toneladas e tal, e aí ele fala, né, qual o caminho mínimo de pontes que um caminhão com 12 toneladas deve atravessar para ir de uma origem para um destino. Esse cara tem 12 toneladas, então ele sai por aqui, passa. Sai por aqui, passa. Sai por aqui, passa. Mas quando ele chega aqui, ó, ele pesa 12, a ponte só suporta 11. Ele tem que vir para cá e depois para lá. Ok? Simples. É visual, mas você acha que a garotada vê isso? Sem treinamento? Não vê nada. Depois ele traz outra. Se a estrada de D e E estiver interrompida, então isso aqui não existe. Qual o peso máximo em toneladas que um caminhão precisa ir de F até D? O cara está aqui, precisa chegar aqui. E ele tem... quanto o cara que está aqui, né, de F para D, qual o peso máximo que ele pode ter? Não pode passar por aqui, então ele F para lá, para cá. Quando chega aqui, ó, ele não vem para o E, ele não pode passar, então tem que vir aqui por cima. O peso máximo que dá, 12. Tá? Então, grafo, aquilo que eu disse, grafo sempre mete o terror. Tá? Não importa o seu nível, cara. Não importa o seu nível. Eu não sei se é uma falha da gente, dos professores, ou se aquelas brincadeiras dos mais velhos assustarem os mais novos, sempre tocar o terror e estrutura de dados e tal, mas toca o terror e o detalhe é que é muito usado. Grafos é uma das estruturas de dados que mais resolve problemas no mundo real. Então, sempre vai ter alguma coisa de grafos, tá? E assim, é um assunto vasto, enorme, gigante. E realmente existem algoritmos sobre grafos que você vai estudar anos e anos e não vai entender. Mas, para nós agora, isso aqui. Tu viu um desenho lá? Entendeu o que ele quer? Faz a matriz. Tá? Eu sei que vocês sabem fazer lista de lista. Eu nem vou fazer, a gente já está 1h10 aqui. Eu vou mostrar aquelas entradas, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido isso daqui e que você consiga agora pegar o teu código novamente e criar isso. Entendendo, né? Para depois, quando tu for dormir hoje à noite e acordar amanhã cedo, você olhar para o código e falar, meu querido, você é meu, você me pertence, está na minha cabeça, eu te compreendo. O que Iago escreveu aqui? Só na hora do conto que a existência da classe é ignorada.
Classe tem essa vantagem, né, Iago? Ele organiza, deixa bonito, né? E você reusa, então fica bacana. A prova da segunda fase é na terça, Iago, terça de tarde. Ok? Aqui, ó. Quantos defs? A matriz, né? O init aqui é aquele nasceu. Quando nascer, já monta a matriz para a gente representar com tudo zerado, né? Ou seja, eu tenho o meu ambiente com os salões, mas não existe túneis entre eles. Aí, nesse daqui, a gente adiciona um túnel da origem do destino. Como ele é não direcionado, quer dizer que se eu vou, eu volto pelo mesmo caminho. Então, a gente adiciona aqui no inverso, né? Dos dois lados. Esse existe túnel aqui foi só para a gente validar se aquele método estava funcionando. Então, se tirar ele daqui, continua funcionando a nossa classe. E esse aqui é o método principal, né? Que é o que recebe a lista de salões e verifica se é possível fazer um passeio entre eles. Ok? Eu só quero... Só para a gente fechar aqui, eu quero mostrar... isso aqui. Eu quero mostrar essa situação aqui, ó. Por exemplo, 5 e 6, né? Vou colocar aqui as duas variáveis, S e T. Então, S,T. Como que a gente faz para escrever dois inteiros ali dentro? Existem algumas formas. A mais simples para você usar é você usar a função map. Ela vai mapear para inteiro o que vier no input e você faz um split. Se eu mandar dar um print aqui em S,T, opa, lá estou eu, né? Estou no Python, filhão. Então, quando tu fizer isso aqui, rodar, ó, digitar ali o 5, aí você dá um espaço, e o 6, ele mapeia isso aqui, o que veio, né? Ele quebra. Quando você não coloca nada aqui no split, o que é o split? Ele vai quebrar esse cara por alguma coisa. Como nós não colocamos nada, fica subentendido que é o espaço em branco. Como eu preciso que as variáveis sejam do tipo inteiro, então a gente usa a função map e manda ele transformar para inteiro ali. Ok? Agora, nesse caso aqui, quando eu quero que o sujeito digite vários, essa aqui eu costumo tomar uns capotezinhos. Vamos colocar ali passeio. Devolver uma lista, aí eu posso converter uma variável i for i in input, se eu não me engano, ponto split. Posso dar um print em passeio aqui. Esse aqui eu sempre costumo errar, tá, pessoal? Não é do nosso uso. Vamos lá, então eu vou digitar 5, 2, 1, 7, 10, 25, 30, 45. Então, olha só. Ele cria uma lista, né? Então, ele faz exatamente o que a gente fez aqui no braço. Pega essa lista e pega os números que vieram, né? E joga para dentro de uma lista. Ok? Bom, era o que eu queria passar para vocês, galera. Eu não vou... Aqui agora são mais detalhes, tá? São mais detalhes assim, de entrada de dados, de laço, né? Para ficar repetindo isso aqui. Aqui no primeiro você tem o número de salões, depois você tem o número de ligações, vai fazer um laço aqui, um for range 6, né? Na variável.
depois vou fazer outro laço para ficar rodando esse split aqui, né? E aí teria que transformar de alguma forma para contar quantos passeios são possíveis. Beleza? Mas o meu foco, o código veio de brinde, por isso que eu não vou me atentar muito a ele. Mas o meu foco, o meu objetivo de verdade era esse daqui, ó. Era vocês saberem que pintou figurinha de grafo, as técnicas são matriz de adjacências, lista de adjacência. Isso aí é a primeira vez que eu vejo para interpretar. É porque quando você estudou, o O meu eu fiz diferente. Eu separei os caminhos e matrizes para poder verificar depois se tinha sugestão de passeio. Aham. Você deu o seu jeito, né? Deu o seu jeito. Hein, Bruno? É que quando você estudou O importante lista, pilha, lista com header, simplesmente cadeada, duplamente encadeada, depois árvore binária, né? Árvore binária de busca. Quando você fez isso daí, você ia lá, criava o objeto, você criava um nó, né? Criava o nódo, fazia o vínculo, fazia o caminhamento, você criava essa estrutura em memória. E no grafo, cada situação vai ser diferente, cara. Então, fica difícil você criar essa estrutura dessa imagenzinha. Que a lista é a lista, né? Vem um nó, liga com o próximo, com o próximo, com o próximo, ou tem uma ligação para frente e outra para trás. A árvore binária, cada filho tem os seus filhos, mas ele tem aquele número fixo de ligações. E já que no grafo, você pode ter um vértice que se destina para um, ou ele pode ir para 40. E aí, como que você representa essa estrutura em memória? Como que você cria um nó para fazer isso? Dá uma trabalheira danada. Então, as maneiras mais fáceis da gente representar isso em memória no PC, representar essa informação, é criando essas duas estruturas. Entendi. Tranquilinho? Só para se você quiser fazer um teste, você aperta a tecla Super e G. Super. IG. É a bandeirinha do Windows e o G. Para gravar a tela. Vamos ver se vai aparecer aí para você. Aqui mesmo, onde eu estou aqui? Isso. Você aperta o Super e o G. Uhum. Bandeira do Windows e G. Não deu nada, não. Então vai ser só no Windows 10. Ele grava a tela, ele é para jogos. Ele até que é bacana para gravar a tela. Não, eu uso Luma. Tenta o Windows Alt G. Tá, teve. Windows Alt G. Também não. Ixi. O Windows 11 também funciona. Eu vou parar a gravação aqui. Ai, bora lá. É verdade, é do Xbox. A minha ficou bugada, hein? A minha ficou bugada. Se alguém conseguiu gravar, beleza. Se não, já era. Eu vou ter Mas depois você dá uma procurada. É para gravar coisa de jogos, né? Aham. Aí É o Xbox Game Bar. Isso. Aí dá para ativar no seu. Ele é bem tranquilo. Aí fica gravando, fazendo vídeo também? Então? Grava local. Salva local no computador. Ah, tá. É que eu não sei o que está acontecendo com esse meu aqui, ó. Mas o Loom, cara, ele é fera porque ele já sobe, né? Então, quando acaba. Só que agora tá ficando essa parada aí, acho que é o drive da minha placa de vídeo que tá bugado, alguma coisa assim. Tem que resolver, porque o bicho é bom demais. Povo, mas era isso aí. Vocês querem bater um papo, tomar um café, jantar, já vai dar 9 horas. Parou a gravação aí? Quem é que estava gravando? Alguém conseguiu? O Iago estava gravando. Conseguiu gravar, Iago?